Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nós iremos dar início à nossa atividade, a nossa videoaula dessa semana, referente à semana 8 da plataforma, onde iremos tratar sobre dois assuntos que vocês já conhecem, MEDC e MEMC. Começando com o MEDC, que significa máximo divisor comum, a atividade, né, a apostila começa explicando o que é o MEDC, o maior número divisível entre dois ou mais números inteiros. Tem uma observação aqui embaixo que fala, quando o número tem apenas dois divisores, ou seja, ele é divisível somente por um e por ele mesmo, eles são chamados de números primos. Sabemos que isso aqui tudo é apenas uma revisão de assuntos que vocês já viram anteriormente. Temos aqui abordando as propriedades do MEDC. Aqui nós temos a parte que a apostila explica como podemos calcular o MEDC. E temos dois exemplos, dois números, 20 e o 24. Como a gente começa a fatoração, sempre pelo menor número divisível por um deles, né? Ou pelos dois. Então, eu começo dividindo por 2, porque eu tenho números aqui divisíveis por 2. Então, 20 dividido por 2 dá 10, 24 dividido por 2 dá 12. Continuo com 2, porque ainda tenho números divisíveis por 2. Então, divido por 2, 10 dividido por 2, 5, 12 dividido por 2, 6. Continuo com 2 porque eu ainda tenho um número divisível por 2. Então, eu faço 5 não divide exatamente por 2, eu vou repetir. E o 6 dividido por 2 dá 3. Neste momento, eu não tenho mais nenhum número divisível por 2. Tenho por 3? Tenho. Então, vou repetir o 5 e faço 3 dividido por 3, 1. Agora, eu só tenho o número 5, que eu sei que só divide pelo próprio 5 ou pelo número 1, né? Porque 5 é primo, como nós vimos ali anteriormente. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Você já tem conhecimento que quando eu chego aqui 1 e 1, eu terminei a fatoração, tá certo? Agora, o que a gente pode concluir no cálculo do MEDC? Eu só vou considerar os divisores que dividiram simultaneamente os dois números. Quais foram eles? O 2 e o 2. Então, vou multiplicá-los, que assim eu irei achar o maior divisor comum de 20 e 24. Então, eu faço 2 vezes 2 é 4. Então, 4 é o maior número que divide ambos e, portanto, é o máximo divisor comum de 20 e 24. Prosseguindo aqui, eu tenho o MEMC, que significa mínimo múltiplo comum. Corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números. E ele dá o exemplo aqui de 5 e de 6. Fazemos da mesma forma, com o procedimento de fatoração, só que no MEMC eu multiplico todos os fatores que eu encontrei na fatoração. Por exemplo, 5 e 6, começo com 2 porque tem um número divisível por 2. Vou repetir o 5, que não é divisível, e faço 6 dividido por 2, 3. Não tem mais nenhum número divisível por 2. Tem por 3? Tem. Então, continuo, né? Coloco 3. 5, vou repetir. 3 dividido por 3, 1. Agora, o 5, nós vimos que só divide por 5 e por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5, 1. Chegamos ao final da fatoração. No MEMC, eu multiplico os fatores da direita. Então, 2 vezes 3 vezes 5 vai dar o quê? 30. Então, qual é o menor múltiplo comum de 5 e de 6? É o número 30. Nesta parte da apostila, tem uma observação interessante aqui. Ele fala, observe que nesse processo de MEMC, vamos dividindo os elementos pelos números primos, ou seja, aqueles números naturais divisíveis por 1 e por ele mesmo. 2, 3, 5, 7, 11. No final, multiplicam-se os números primos que foram utilizados na fatoração e encontramos o MEMC. Continuando a apostila, pessoal, nós vamos ver uma abordagem sobre gráficos
né? Gráficos de colunas triplas e barras triplas. Então, vocês vão ver aqui que nós iremos ter exemplos de gráficos. Um exemplo da demonstração da balança comercial em forma de um gráfico. E, enfim, chegamos na parte da atividade. Vamos colocar em prática o que aprendemos? Na primeira questão, diz o seguinte: em um colégio de São Paulo, há 120 alunos na primeira série do ensino médio, 144 na segunda e 60 na terceira. Na Semana Cultural, todos esses alunos serão organizados em equipes, com o mesmo número de elementos, sem que se misturem alunos de séries diferentes. O número máximo de alunos que pode haver em cada equipe é igual a... Para resolver essa questão, nós iremos fazer o cálculo do MEDC. Então, pessoal, na primeira questão, eu falei com vocês que nós iremos calcular através do cálculo do MEDC, ok? Então, eu considerei 120, 144 e 60, que são os números de cada ano do ensino médio, número de alunos, né, de cada ano do ensino médio. Então, 120, 144 e 60. Começo dividindo por 2, porque eles são divisíveis por 2. Então, 120 dividido por 2 dá 60. 144 dividido por 2 dá 72. E 60 dividido por 2 dá 30. Continuo com 2, porque ainda tenho números divisíveis por 2. 60 dividido por 2 dá 30. 72 dividido por 2 dá 36. 30 dividido por 2 dá 15. Se fosse continuar aqui, continuaria com 2, porque ainda tenho números divisíveis por 2. E assim, vou fazendo a fatoração. Quando eu chegar em cada coluna com o número 1, vai ser o encerramento da fatoração e eu irei considerar deste lado aqui apenas os fatores que dividiram os 3 números simultaneamente. Quando eu fizer isso, vou multiplicá-los e acharei a resposta final para a questão, que é o resultado do MEDC. A segunda questão diz o seguinte: após a leitura da tira do Gaturro, responda. Você tem uma tira, né, uma história em quadrinho aqui, falando a respeito da professora, perguntando aos seus alunos. Pedro, 4 vezes 9, Pedro respondeu, 36. Gustavo, 6 vezes 7, ele respondeu, 42. Bruno, 3 vezes 8, Bruno respondeu, 24. Gaturro, 4 vezes 4, aí Gaturro respondeu, 65 mil. Aí ela pergunta à professora, como? 65 mil? Péssimo, Gaturro, péssimo. Aí ele mostra um folhetozinho, um panfletozinho, falando 4x4, né? Que se refere a um carro. Aí ele pensa e fala, isso porque eu falei o preço de tabela. Na letra A, ele pergunta, como você representaria a operação apresentada no primeiro quadrinho usando uma adição? Nós temos no primeiro quadrinho 4 vezes 9. O que isso significa? Que eu tenho 9 quantas vezes? Somado 4 vezes, né? Então, para você responder aqui em forma de uma adição, seria o quê? 4 parcelas de 9. E aí você acharia o resultado. Na letra B, fala o seguinte, represente por meio de desenho a multiplicação do terceiro quadrinho. Aí você vai poder fazer o desenho da sua preferência para representar essa operação aí do terceiro quadrinho, que é o 3 vezes 8, ok? A letra C pergunta, quando a professora pergunta para Gaturro quanto é 4 vezes 4, o que ele responde para ela? Aí, conforme a história, né, a tira, você vai responder a letra C. Letra D. Em sua opinião, ele deu a resposta certa? Justifique sua resposta. Na letra E, na realidade, a professora do Gaturro queria saber quanto é a conta, 4 vezes 4, e não o preço do carro. Se a pergunta fosse feita para você, que resposta daria a ela? Aí você vai ver
Quanto é 4 vezes 4? Responda. Na letra F, quais são os múltiplos da resposta que você deu na questão anterior? Então, a partir do resultado de 4 vezes 4, você vai criar o conjunto dos múltiplos deste número, tá certo? Pode colocar entre chaves, lembrando daquela teoria da semana passada. Só voltar um pouquinho as atividades, e a semana passada nós mostramos aqui como é que se forma o conjunto dos múltiplos de um número. A terceira questão diz o seguinte: em uma floricultura, há menos de 65 botões de rosas e um funcionário está encarregado de fazer ramalhetes, todos com a mesma quantidade de botões. Ao iniciar o trabalho, esse funcionário percebeu que se colocasse em cada ramalhete 3, 5 ou 12 botões de rosas, sempre sobrariam 2 botões. O número de botões de rosas era... Você tem aí as alternativas A, B, C e D. E a sugestão que eu dou a você para encontrar a resposta correta é que você divida cada número desse por 3, por 5 e por 12. Aquele número que você dividir por 3, por 5 e por 12 e sempre o resultado da conta tiver o resto 2, este número é a resposta correta. A quarta questão diz o seguinte: em uma casa há 4 lâmpadas, a primeira acende a cada 27 horas, a segunda acende a cada 45 horas, a terceira acende a cada 60 horas e a quarta só acende quando as outras 3 estão acesas ao mesmo tempo. De quantas em quantas horas a quarta lâmpada vai acender? Então, pessoal, resolvendo a questão 4, eu vou calcular através do cálculo do MMC, tá certo? Então, eu tenho aqui 27, 45 e 60. Como é que eu calculo o MMC? No processo de fatoração. Começo com 2 porque eu tenho um número aqui que divide por 2. Então, eu faço 60 dividido por 2 dá 30 e os demais que não são divisíveis eu vou repetir. Continuo com 2 porque ainda tenho 30 aqui, que é par, né? Divide por 2. Então, 30 dividido por 2, 15 e vou repetir os demais. Nessa terceira linha, eu já não tenho mais números divisíveis por 2. Tenho por 3. Então, divido por 3. 27 dividido por 3, 9. 45 dividido por 3, 15. E 15 dividido por 3 dá 5. E aqui eu continuo até chegar o 1 em cada coluna dessa. Chegando o 1, o resultado número 1 é porque eu encerrei a fatoração. E o MMC nós calculamos diferente do MDC. Vou pegar os fatores primos da direita e vou multiplicá-los entre si. E aí eu vou obter a resposta final, que é o total de horas. E para finalizar nossa atividade da semana 8, nós teremos a questão 5, envolvendo um gráfico, onde nós iremos interpretar o gráfico e responder às questões abaixo. Antes de responder às questões, nós vamos fazer a leitura do gráfico. Esta linha horizontal representa as turmas, quarto A, quarto B, quarto C e quarto D. Essa linha vertical representa o número de alunos, que está de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. As cores das colunas. Cada cor representa um candidato que participou da eleição. Então, no azul, Caio, o vermelho representa Rita e o verde representa Paulo. A letra A pergunta: quem venceu a eleição no quarto A? Você irá observar a turma quarto A e onde tiver a maior coluna, essa será a candidata ou o candidato que teve maior votação. Nesse caso, Rita e Paula tiveram a mesma quantidade de votos. Na letra B, pergunta: quem venceu a eleição no quarto ano B
Você vai no quarto ano B e vai olhar quem teve o maior número de votos. Esse é o candidato que foi vencedor nesta eleição da turma do quarto ano B. A letra C pergunta: quantos alunos votaram no quarto ano C? Aí você vai lá no gráfico onde tem o quarto ano C, você vai ver que cada candidato teve uma quantidade de votos. O que você vai fazer? Vai somar a quantidade de votos de cada candidato e você vai ter o total de alunos que votaram nessa turma. A letra D, contando os votos de todas as turmas, quem venceu a eleição, faça as contas e escreva a resposta a seguir. Então, você vai somar o total de votos de todas as turmas e depois você vai somar o total de votos de cada candidato em cada turma. E aí você vai ver qual foi o candidato vencedor da eleição, tá bom? E assim encerramos mais uma atividade da nossa plataforma referente à semana 8. Espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Estaremos à disposição no grupo do WhatsApp para retirar qualquer dúvida que venham a ter e sucesso para vocês aí na resolução da atividade. Um forte abraço.